Carlos Pereira, Dr. Roberto Figueira, responsável pela mesa dos serviços de contabilidade e consulta de gestão da ACIF. Está correto. Bem-vindos ao nosso grande tema de economia. Vamos debater os contratos swap, os famosos contratos swap. Para começar, Dr. Carlos Pereira, explicar a quem vai nos ler o que são os contratos swap, tecnicamente falando. Bom, basicamente os instrumentos, esse tipo de instrumentos são instrumentos que permitem, de alguma forma, acautelar o risco de taxa de juros. E são instrumentos usuais, utilizados pelas empresas, sendo certo que há alguns casos em que a banca, e de alguma forma com o desconhecimento, ou enfim, com a falta de bom senso de alguns gestores, e neste caso estamos a falar não apenas de gestores públicos, mas também de gestores privados, acabam por ser aquilo que se chama swaps especulativos, que estão associados, por exemplo, ao preço de petróleo, etc. E, portanto, isso acaba por ser um perigo, digamos assim, para as finanças das entidades que utilizam esse tipo de abordagem para proteger-se das taxas de juros. E, portanto, eu diria que, para que as pessoas, dado que é um tema que se tem vindo a falar, até com uma carga pejorativa significativa, negativa significativa, é bom que se saiba que, desde que sejam feitos em consciência e com cautelas necessárias, podem ser úteis à gestão financeira das entidades. O drama é que muitas vezes esses contratos são feitos por períodos longos sem ter em conta a volatilidade dos mercados e sem ter em conta a evolução do coeficiente a que está associado, e poderá haver perdas potenciais significativas. E, portanto, os swaps, no caso das empresas públicas, que tem sido mais debatido, embora, volto a repetir, há empresas privadas com enormes problemas decorrentes desta matéria. Aliás, o doutor Roberto Figueira, melhor do que eu, que está dentro do assunto, com certeza, poderá sublinhar isso. Tem hoje, dizia eu, empresas privadas, problemas significativos, muito significativos, e em alguns casos até, e eu conheço alguns, colocam em causa a solvabilidade da empresa e a existência da empresa, inclusive. E, portanto, nós não estamos a falar de uma coisa menor, estamos a falar de uma coisa séria. E nesta matéria, diria eu que, do ponto de vista público, há aqui uma matéria ou uma variável que deve ser equacionada de forma ponderada, que é a seguinte: os gestores públicos têm uma responsabilidade extra relativamente aos gestores privados, porque os gestores públicos têm a responsabilidade de gerir os dinheiros públicos, dinheiros que não são seus, que são dos contribuintes. E, portanto, quando decidem por opções desta natureza, é preciso que tenham total consciência dos riscos que estão, envolvidos, e que acautelem aquilo que é a evolução dos tais coeficientes que estão associados a estes tais riscos, e não coloquem em causa, naturalmente, perdas potenciais significativas. E, no fundo, a minha grande crítica desde há um tempo esta parte tem basicamente a ver com isto, que é a circunstância de considerar que houve contratos que eram contratos especulativos, chamados especulativos, que os gestores públicos não acautelaram devidamente os dinheiros públicos, e isso está aos olhos de todos, e que ainda por cima, numa segunda fase, os governantes não deram as indicações necessárias para, digamos assim, minimizar as perdas que estavam a ocorrer. Ou seja, demorou-se muito tempo a atuar nesta matéria. Eu vou dar um exemplo: o Governo Regional da Madeira, estamos na Madeira, mas podíamos falar do Plano Nacional, mas estamos na Madeira, o Governo Regional da Madeira, e não foi o Governo em si, foi uma empresa pública em particular, só agora, e agora foi mês de Abril, só agora, passado este tempo todo, intentou uma ação contra um banco relativamente a swaps que foram efetuados em perdas de 19 milhões de euros. Desculpa por interromper. Supostamente os swaps terão sido lucrativos até 2009. Ou seja, desde 2009 até agora não houve essa tal... É isso que eu estava a dizer. É isso que eu estava a dizer. Desde que esses instrumentos favoreçam, digamos assim, o objetivo para o qual são criados, no caso das empresas, que é de facto a cobertura de taxa de risco, taxa de juros nesta circunstância, e que de alguma maneira permita dar um conforto do ponto de vista da estabilidade financeira à empresa, das engenharias que produzem, naturalmente que isso acaba por ser vantajoso. O drama é quando
esses contratos acabam por gerar perdas potenciais, e perdas potenciais significa não necessariamente prejuízos, mas significa uma perda que não estava prevista e, portanto, acaba por ser prejudicial à empresa. Dizia eu que o problema é exatamente esse, foi as empresas fazerem contratos de 10 anos e 12 anos, o que é, do meu ponto de vista, um absurdo. Isso já é fazer futurismo. Não é, do ponto de vista da economia, não se pode fazer contratos a 10 anos ou a 12 anos, porque é de facto futurismo. E, portanto, a questão de fundo é esta. Se me dissesse que as empresas fariam contratos de 3 anos e, portanto, havia aqui modelos econométricos suficientemente válidos para sustentar que nessa altura não haveria mudanças significativas. Agora, um gestor público, um gestor privado pode fazer a 30. Está a fazer a especulação do seu próprio dinheiro, faz como quiser, isso é completamente irrelevante. Do ponto de vista do gestor público, a coisa não deve ser vista dessa maneira. Porque fazer esse tipo de contratos a 10 e 12 anos, e no caso da Administração Pública Regional, das empresas públicas regionais, temos casos desses, e podemos depois falar sobre isso, dar alguns exemplos, é de facto colocar em causa o bem público e colocar em causa os dinheiros públicos. E, portanto, o que eu estava a tentar explicar há bocadinho é que eu não sou adverso à utilização de mecanismos desta natureza, enfim, para as engenharias financeiras que eventualmente são feitas, até porque em algumas circunstâncias houve até aconselhamento no sentido de utilizar estes mecanismos para proteger determinados contratos, mas a verdade é que há que haver ponderação nessa matéria. E o que se detectou em alguns casos, e isto aqui é verdadeiramente relevante, o que se detectou em alguns casos é que essas cautelas não existiram, e mais, quando se começou a perceber que aquilo que estava previsto, que era um determinado comportamento da taxa de juros, não estava a acontecer e não ia acontecer a determinada altura, os governantes, que é quem tutelam estas empresas públicas, não tomaram as medidas necessárias para estancar o problema. E, portanto, nós passamos de 2009 a 2008, em alguns casos, para 2014, já passaram quase 5 anos. E nessas alturas tivemos estas perdas potenciais que na Madeira ascendem a 170 milhões de euros. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de um problema que é um problema sério, e um problema que, do meu ponto de vista, não teve os cuidados devidos, quer da parte de alguns gestores das empresas públicas, e pode sempre dizer, bom, mas os gestores de empresas públicas que desconheciam em profundidade esse tipo de mecanismos e esse tipo de abordagens. Ora, se desconheciam, das duas uma, ou tinham apoios suficientes para poderem se inteirar daquilo que eram as consequências necessárias, ou não tinham condições para serem gestores públicos, e, portanto, daquele tipo de empresas. Por outro lado, é preciso também responsabilizar aqui, em algumas circunstâncias, o comportamento de alguma banca e de certa banca, porque também é verdade que houve, e aliás, hoje já se pode falar disso, há já decisões de tribunal que, enfim, dão conta dessa responsabilidade de alguma banca nesta matéria. E, portanto, é preciso ter estes cuidados também, mas há aqui estas responsabilidades partilhadas entre governantes, gestores públicos, banca, que gerou um problema que é um problema público significativo. E só para ter uma nota, para também passar e ouvir o Roberto, que eu julgo que até melhor do que eu fará uma explicação sobre isto, mas para terem uma ideia da dimensão do problema, nós estamos a falar no plano nacional de perdas potenciais na ordem dos 3 mil milhões de euros, 3 mil milhões de euros, e no plano regional 170 milhões de euros. E depois é preciso também perceber uma coisa, é que esses 3 mil milhões de euros do plano nacional correspondem a cerca de 1,4% do PIB do país, mas os nossos correspondem a 3,4% do PIB do país. Ou seja, proporcionalmente, as nossas perdas potenciais são mais do dobro do que aquelas perdas potenciais que se passaram no país. Ou seja, não é um problema menor. É verdade que aqui, aparentemente, as coisas são sempre mais moderadas, passam-se sempre de uma forma mais moderada do que se passa no plano nacional, mas a verdade é que o problema é sério, portanto é um problema que temos de ter em atenção. Dr. Roberto Figueira, tal como disse o Dr. Carlos Pereira, há empresas na Madeira que estão em risco por causa deste tipo de contratos? Sim, sem dúvida. Efetivamente, nós temos assistido a um conjunto do nosso tecido empresarial que, conforme disse bem o Dr. Carlos Pereira, recorreu a este tipo de instrumentos financeiros no sentido com o objetivo de conseguir com estes instrumentos financeiros de alguma forma alavancar a sua própria condição financeira e conseguir com isso também um volume, um envelope significativo de dinheiro para conseguir alavancar os seus investimentos. Há naturalmente que aqui dividir, e muito bem, como disse o Dr. Carlos Pereira, a situação da questão pública e da questão privada, embora isto na prática depois o resultado é idêntico, mas há que dividir aqui realmente as responsabilidades. Efetivamente, penso que o problema principal foi realmente fazer este tipo de contratos com um timing extremamente alongado, que é aquilo que já foi aqui referido e bem.
financiamento normal, como durante muitos anos as empresas e os cidadãos, em regra geral, recorreram à banca, portanto, em que existe uma determinada taxa de juros, um determinado spread que é contratado e as pessoas contam com aquele, as pessoas e empresas contam com aquele tipo com aquela, digamos, aquela fatura mensal e anual de uma forma, de alguma forma é sempre estável e, portanto, não existem grandes oscilações. Aqui estamos a falar de um produto financeiro que, se correr bem, poderá eventualmente também haver ganhos potenciais durante o período do contrato. Se correr mal, e quando se diz mal é haver realmente a diminuição significativa da taxa de juros, neste caso a Euribor, que normalmente é a taxa que é indexada a este tipo de contratos, que se verifica nos últimos anos, que foi uma descida significativa da taxa de juros. Houve contratos que foram feitos de swap a taxas de perto dos 5%, 4,7%, 5%, à data em que foram constituídos. Como sabem, hoje a taxa a 6 meses está a 0,42%, a 6 meses, a 3 meses está a 0,3,5%, qualquer coisa do género. Portanto, é uma diferença muito significativa face ao volume no fundo, de financiamento que foi disponibilizado a estas empresas. E, portanto, é com base neste diferencial, no fundo, falamos hoje em dia em perdas potenciais, porque são potenciais, portanto, não são prejuízos imediatos, porque o prejuízo ou o ganho só vai ser efetivamente apurado e calculado e materializado no vencimento destas aplicações, que é quando esses montantes têm que efetivamente ser devolvidos à proveniência, mas são potenciais porque anualmente estas empresas deveriam e deverão registrar estes ganhos ou perdas potenciais, que são os desvios em relação à taxa de juros a que foram contratados. E, portanto, neste momento o desvio é bastante significativo. O Dr. disse bem, estamos a falar na ordem dos 170 milhões, números redondos aqui na região. É um valor que é preocupante e, portanto, eu confesso que não sei como é que isto poderá terminar. Há processos em tribunal. Não conheço com profundidade o clausulado deste tipo de contratos, porque provavelmente haverá casos específicos. Não sei até que ponto é que poderiam ter sido substituídos por outro tipo de produtos e isto ter sido acautelado em tempo, quando se verificou realmente que a tendência da taxa de juros, da indexação Euribor, era, no fundo, a taxa vinha a descer de forma gradual, consecutiva, para os níveis que temos hoje, e, portanto, julgo que aí poderia-se ter feito alguma coisa. Efetivamente, estamos com esta perda potencial, veremos como é que isto vai culminar. No caso das empresas, podemos falar de empresas de determinados setores de atividade ou nem por isso é em termos gerais? Os casos mais preocupantes, eu diria mesmo que são as empresas de capitais públicos, e pelo menos daquelas que têm conhecimento, pelo menos em número. Poderá em quantidade até no privado haver a situação ser relativamente equilibrada. Não tenho os dados estatísticos concretos, mas em termos de volume, portanto, volume financeiro, naturalmente as empresas públicas lideram, digamos, a lista, e, portanto, e por isso é que, como o Dr. Gaspar já disse bem, é preocupante porque as responsabilidades são outras. Portanto, no fundo, é dinheiro de todos os contribuintes e que este diferencial a ter que ser pago vai ter que ser pago por todos nós e, portanto, é dessa medida que esta situação é bastante preocupante. Não há esperança na possibilidade de recuperar o dinheiro das swaps? É difícil? Repare-se, só vejo duas vias de recuperar. Ou efetivamente estes processos que entraram agora em tribunal começam a, portanto, nos casos em que já estão, de alguma forma isto portanto, assistimos a uma reviravolta e isto favorece a empresa que está envolvida neste tipo de operações e conseguem de alguma forma substituir este tipo de produto por outro que não seja tão penalizante para a própria empresa, pública ou privada, ou teríamos que assistir até à maturidade destes financiamentos, precisamente a reversão da taxa de juros, para que as perdas potenciais se traduzam em ganhos potenciais ou eventualmente equilibrar a balança e no final e na maturidade conseguíssemos de alguma forma superar estas perdas potenciais. Não estou a ver outra forma de recuperação. Dr. Carlos, face aos números apontados das perdas potenciais dos contratos da SWAP, o diálogo do secretário Ventura Garcês continua a ser o mesmo?
Sim, aqui é um problema que é um problema de reconhecimento da questão, e isso é difícil de entender, porque um dos grandes dramas desta matéria é quando nós não aceitamos o erro, é difícil contorná-lo. E eu lembro que há relativamente pouco tempo, há sensivelmente 2, 3 meses, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, é uma pergunta que eu próprio fiz sobre esta matéria, para se perceber o que é que o Governo pretendia fazer sobre esta questão. O Sr. Secretário-Geral disse que não tínhamos problema absolutamente nenhum, porque os swaps da Madeira não eram swaps especulativos, contrariamente àqueles que se passaram, a maior parte daqueles que se passaram no plano nacional. Ora, é um bocadinho espantoso que o Sr. Secretário tenha dito isso e, passado relativamente pouco tempo, uma empresa pública, 2 empresas públicas, neste caso a Madeira Parques Empresariais e as Sociedades de Desenvolvimento, tenham colocado uma ação em tribunal, um banco português. O banco, por acaso, não é português, é espanhol. E, portanto, este demonstra que, de facto, nós estamos perante um reconhecimento de que algo não foi adequado. Agora, eu considero que isto não pode ser feito como um penso rápido que se cola aqui, que se cola ali, porque, na verdade, há aqui, de facto, um percurso que é um percurso difícil a fazê-lo, mas devemos fazê-lo com alguma estratégia, não é? Acho eu. Porque se nós estamos a falar de perdas potenciais de 160 milhões de euros, nós estamos a falar não apenas destas 2 entidades que têm problemas, mas estamos a falar de muitas outras. Estamos a falar da APRAM, que tem swaps, todos nós sabemos, foi reconhecido. Estamos a falar da empresa de eletricidade. Perdão, estamos a falar das sociedades de desenvolvimento, estamos a falar da Madeira Parques Empresariais e outras. Cesaram e outras. Ou seja, o que devia estar a acontecer era uma estratégia conjunta do Governo Regional, como entidade conjunta, externa ou interna, não é relevante agora, no sentido de avaliar a situação global destes swaps e a fazer alguma coisa, fazer em conjunto, porque naturalmente a força decorrente desta abordagem é completamente diferente do que abordagens pontuais feitas isoladamente por empresas públicas, que é isso que está a acontecer. A decisão louvável, diga assim a bom da verdade, dos administradores da Madeira Parques Empresariais e das Sociedades de Desenvolvimento é uma decisão de gestão adequada, do meu ponto de vista. Se fosse gestor público faria dessa maneira e, portanto, só tenho a dizer que foi uma boa decisão, mas o que me parece estranho é porque é que esta decisão não é tomada em conjunto com todas as situações e as empresas do Governo. Estamos a falar das mesmas empresas, do mesmo Governo, que detêm empresas com os mesmos problemas e, portanto, deviam estar a fazê-lo desta forma. É evidente que estamos a falar provavelmente de bancos diferentes, mas a situação é idêntica e, portanto, devia de ser, do meu ponto de vista, tratada de forma idêntica. Ou seja, era preciso uma estratégia global. Essa estratégia global, do meu ponto de vista, devia ter 2 caminhos. Se identificássemos problemas e responsabilidades por parte da forma como esses swaps foram vendidos às empresas, devia ter sido feito primeiro uma negociação com a banca no sentido de chegar a um acordo. Isto era o primeiro passo a dar, nunca foi feito. É inacreditável que o Governo Regional nunca se sentou à frente da banca para discutir e para resolver e para negociar um problema deste. Isto é uma situação. Admitir um erro. Admitir um erro e discutir com a banca. Isso é uma situação que qualquer empresário fará em primeira instância. Em primeira instância, se eu tenho um problema com a banca e se acho que não está correto e que eu estou a ter prejuízos significativos, eu sento-me à frente do banco e negocio com o banco. Epá, o banco, se me dá razão ou não me dá razão, isso é outra questão. Agora, eu tenho que ter uma estratégia com o banco. Portanto, isso não foi feito com o Governo Regional, não fez essa estratégia que, aliás, eu próprio propus em projeto de resolução, que o Governo Regional, numa estratégia conjunta, se criasse uma equipa de trabalho no sentido de negociar com a banca, e volto a dizer, uma equipa de trabalho com competência, até podia ser externa, que negociasse com a banca uma solução para esta matéria. Segunda questão, se não tivesse proveitos nessa matéria, devia, então, fazer isto que está a fazer, mas em conjunto. Processo de tribunal, etc., que as coisas depois corressem os seus trâmites normais. E depois há aqui uma outra matéria que eu acho que é muito importante, que era perceber a responsabilidade também dos gestores nesta matéria. Houve ou não houve responsabilidade dos gestores? No plano nacional, houve gestores afastados e secretários de Estado demitidos. E isto pode-se dizer, mas vamos fazer uma perseguição às pessoas que andaram a gerir. A questão não é uma questão de perseguição, é uma questão de sanidade pública sobre aquelas pessoas que exercem atividades públicas. Ou seja, as pessoas que exercem atividades públicas têm que se mentalizar que têm uma responsabilidade extra, estão a utilizar dinheiros que não são deles e, portanto, isto é importante que as pessoas no exterior tenham essa consciência e percebam isso e, portanto, essa responsabilização não foi feita para bem também da transparência destes processos e também não foi feita uma outra clarificação que para mim era absolutamente essencial, que é perceber onde é que estão as indicações do Governo Regional e das tutelas, digamos assim, no fundo dos secretários regionais, relativamente a estas matérias em determinados assuntos. Ou seja, se a partir de 2009 as perdas começaram a acontecer e a perspectiva de taxa de juros era contrária àquela que os contratos estavam assinados, o que é que as tutelas disseram às administrações das empresas públicas?
Tiveram consciência disso? Não tiveram? Não foram alertados? Não conheciam? Pá, tudo isto tem que ser clarificado. Isto faz parte da vida pública. Quem está na vida pública tem que saber que é assim. E, portanto, como vê, há 3 matérias que o Governo não fez de forma conveniente e na altura certa. Não avaliou a situação, não negociou com a banca como devia ter negociado, não responsabilizou quem devia ter responsabilizado, não deu indicações para as empresas públicas para inverter ou para começar a inverter este tipo de coisas e finalmente está a fazer tarde e mal esta atuação junto da questão da banca. E tenho uma outra nota que agora é atual, é muito atual. Eu não consigo perceber porque é que o Governo ainda não interpôs uma providência cautelar junto da banca, nomeadamente nestes processos que já colocou em tribunal. Porque a primeira coisa a fazer é, se o processo está em tribunal, eu deixo de pagar. Então não vou, ou seja, aquilo que está em cima da mesa e os custos que estão a ser pagos não deviam estar a ser pagos já, a partir de hoje. Do momento em que entraram os processos em tribunal, a primeira iniciativa, mas isto é lá para Alice, não é? Toda a gente sabe disso. Quer dizer, eu meto um processo em tribunal e aliás, até ao contrário, eu meto a providência cautelar, depois meto o processo. Portanto, esta questão é assim. Portanto, o Governo, não sei se continua a pagar, se não continua a pagar, ainda não clarificou, mas se continua a pagar, não devia ter uma providência cautelar, parece-me que não tem, para poder impedir que esses pagamentos se façam. E é bom lembrar que, neste caso em particular, estamos a falar à volta de 20 milhões de euros de perdas potenciais, que já é um valor significativo, e, portanto, elas continuam a crescer, não é? Como dizia o doutor há bocadinho, a maturidade destes mecanismos são elevadas e, portanto, elas continuam a crescer. Portanto, se vamos continuar, se tem um processo em tribunal, o ideal é não pagar mais, até as coisas serem resolvidas. Se ganharmos, tudo bem. Se não ganharmos, obviamente retomamos o processo. Deveria ter havido mais fiscalização desta matéria, foi isso que terá falhado, doutor? Bom, eu acho que terá falhado muita coisa. Terá falhado a forma como, já falamos disso aqui, a forma como os mecanismos foram aceitos, a pressão que a banca fez sobre estas entidades e estas entidades permitirem-se a essa mesma pressão, e aqui é preciso perceber que os gestores públicos, enfim, podem ter sido aliciados nessa matéria, é preciso ter atenção o que é que aconteceu nessa questão, e o Governo Regional naturalmente andou muito distraído nesta questão, e não sei se distraído deliberadamente ou se distraído por incompetência, mas em qualquer um dos casos é grave, portanto devia ter atuado mais cedo nesta questão, e repare, nós já estamos em 2014 e este tema dos swaps no plano nacional já aconteceu em 2011. E em 2011 já se falou disto, e em 2011 já houve consequências nesta matéria. Nós em 2014 ainda não houve consequências nenhumas, a única foram estas empresas, e como digo, foi decisão dos administradores de fazerem. Portanto, nós já temos 3 anos, já perdemos 3 anos que aumentaram as perdas potenciais. O Tribunal de Contas, em 2012, publicou um relatório sobre as perdas potenciais. As perdas potenciais eram 130 milhões. Hoje já são 170. Portanto, as coisas estão sempre a acontecer e estão a caminhar, e portanto é preciso que o Governo tenha alguma atuação nessa matéria. Dr. Roberto Figueira, de acordo com as informações, a Madeira assinou 21 contratos swap, com a agravante de 6 terem sido depois da entrada da troca no país. Isto, em termos de gestão de uma empresa pública, deve ser um absurdo. Pois, é realmente um valor bastante significativo. Eu acrescentaria ainda um ponto em relação à banca, porque eu acho que é importante e é curioso salientar. Realmente é de louvar a atitude das administrações que levaram este banco conhecido à barra do Tribunal. Acho que realmente uma atitude concertada entre todos seria muito mais eficiente e muito mais eficaz, não tenho dúvidas disso. Em terceiro lugar, aqui o aspecto contabilístico e financeiro, que é aquele também mais de perto, aquilo que eu acompanho com alguma proximidade, que é este tipo de instrumentos financeiros tem que, à luz das normas contabilísticas, deverão ser registadas estas perdas ou ganhos potenciais no fecho de cada exercício económico. O que tem acontecido nesta matéria? Portanto, há casos em que as empresas realmente registram, e ao fazerem o registro estão naturalmente com estas perdas potenciais bastante significativas, estão a deteriorar os seus capitais próprios, e perdoem a linguagem mais técnica, mas estão a deteriorar os seus capitais próprios, o que leva a que depois quem vai ler as contas destas sociedades, públicas ou privadas, nomeadamente a banca, que foram os primeiros interessados neste tipo de produtos, agora são os primeiros a fechar a porta ao financiamento às empresas que precisam para o seu dia-a-dia e para os seus investimentos, para a sua operacionalidade, porque através da leitura das contas, estas empresas, elas reconhecem que as empresas já não têm capitais adequados para serem financiadas, e portanto há aqui quase que uma faca de 2 bicos, em que portanto, foram os primeiros a aliciar as empresas a cair neste tipo de produtos, enquanto houve, portanto, no fundo esta senda de perdas potenciais para o lado dos clientes, portanto, são ganhos do lado do banco, portanto, aí interessou sempre ao lado da banca.
no momento em que as empresas agora precisam de refinanciar, não estão, portanto, com o financiamento completamente cortado, na esmagadora maioria dos casos, porque as suas contas não revelam uma estabilidade, uma sanidade financeira que seria desejável. Em muitos dos casos, derivado a este tipo de produtos financeiros. Para as empresas que não registram, poderão demonstrar na prática, no papel, alguma solvabilidade, alguma autonomia financeira, mas que quem sabe, e os bancos que sabem que têm que financiar e que têm este tipo de produtos financeiros, portanto, registado ou não registado, eles sabem que o impacto, se tivessem registado, qual seria o impacto nas contas destas sociedades e, portanto, caímos no mesmo problema. Portanto, há aqui uma situação que hoje em dia é bastante complicada para as empresas, porque têm o seu acesso ao crédito completamente vedado, em muitos casos, e principalmente derivado destas situações. Eu insisto na pergunta, é compreensível que 6 contratos swap tenham sido assinados depois da entrada da Troika no país? Com os alertas que tinham sido feitos na altura, é óbvio que não é compreensível, não é? Agora, eu também não conheço os termos dos contratos que foram assinados e não sei se esses contratos acautelaram as questões que acabamos de referir, a maturidade, enfim, se estavam garantidas que não eram, de facto, swaps mais especulativos, enfim, há aqui um conjunto de atenuantes que poderia, de alguma forma, salvaguardar esse tipo de matérias. Agora, conhecendo aquilo que tem sido a atuação do Governo Regional e, de alguma forma, a displicência com que tem atuado nesta matéria, eu tenho fortes razões para duvidar que essas questões tenham sido acauteladas e, portanto, tendo em conta que o Governo Regional tem vindo a recusar um reconhecimento de que esta é uma matéria importante e que tem que ser um trabalho do Governo Regional diferente daquele que teve até hoje, e mesmo esta circunstância de haver duas entidades públicas que colocaram um banco em tribunal, isto não resolve absolutamente nada, porque há aqui um volume de swaps e um volume significativo de perdas que ainda não estão sequer, enfim, analisadas, e portanto eu fico obviamente surpreendido com essa matéria, mas não tão surpreendido como devia, tendo em conta aquilo que tem sido a atuação do Governo Regional. Portanto, o que eu esperava era que o Governo Regional, nesta altura, e volto a dizer, há 3 matérias que o Governo Regional já devia ter feito. Primeiro, negociar com a banca, não tendo resultado, devia ter juntado toda a gente e ter colocado um processo em tribunal, e ao mesmo tempo colocava um processo em tribunal, colocava uma providência cautelar e deixava de pagar até o processo estar resolvido. E, portanto, esta devia ter sido a atitude do Governo de uma forma séria, e devo dizer mais, uma atitude destas ajudaria significativamente também as entidades privadas, porque as entidades privadas estão sozinhas neste processo e precisam que o Governo abra caminho no sentido de poderem estar à vontade nestas decisões em tribunal, porque a fragilidade de um privado junto da banca é completamente diferente da posição de um Governo regional, mesmo com a situação financeira em que estamos, de um Governo regional perante a banca. E, portanto, uma atuação destas, proativa, do Governo regional, ajudaria de forma significativa a que os empresários também pudessem estar a coberto desse chapéu, digamos assim, sem uma relação formal, naturalmente, mas a coberto desse chapéu, poderem também fazer as suas próprias ações. Porque, apesar de não ter a dimensão absoluta que tem o problema dos privados, tem uma dimensão relativa significativa, porque coloca em causa a própria sobrevivência dessa mesma empresa. E, portanto, cada empresário é um empresário e, portanto, tem a situação, e eu conheço alguns que já vieram, inclusive, a falar comigo sobre isso, e que estão numa situação dificílima e, portanto, querem uma solução, e alguns deles até já colocaram também os bancos em tribunal, mas, naturalmente, que quanto mais esta questão for debatida e for falada e houver atuações nesta matéria, melhor para todos, e, portanto, que o banco possa eventualmente resolver estas questões, porque já há soluções, já há decisões contra a banca, em alguns casos, e, portanto, isso poderia ser, de facto, um caminho interessante, porque a banca não pode ser sempre a beneficiária da situação quando o sistema financeiro entra num colapso desta natureza. Quer dizer, a banca tem sido sempre protegida no sistema europeu e Portugal em particular, e, portanto, os empresários e a economia real também têm enfim, deve ter essa vantagem, e deve ser a banca também a contribuir para isso. E o Governo Regional aqui, tinha um papel importante a desempenhar e não o desempenhou, e não tem desempenhado ainda, infelizmente, e é incrível que continue a negar o óbvio. Aliás, depois de uma notícia que saiu sobre esta matéria das sociedades de desenvolvimento, o Governo veio a público outra vez negar o óbvio. Não são prejuízos, são perdas, mas todos nós sabemos que são perdas. O que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa é que no fim do dia, ou seja, no fim destes prazos, podem ser efetivamente prejuízos. E podem não ser efetivamente 170 milhões, mas podem ser muito mais do que isso. E, portanto, esta matéria não está a ser bem gerida, está a ser gerida a pontapé pelo Governo, e isso é lamentável. Aliás, deixe-me dizer uma coisa, havia outro tema que nós íamos falar, que era sobre as PPPs, e eu quero dizer uma coisa, que as PPPs
só já agora para introduzir esta questão. A Via Litoral e a Via Expresso, duas empresas privadas, com capital público, mas claramente privadas, têm 20% de capital público, utilizaram estes mecanismos de swaps até 2011, portanto o período de maturidade acabou em 2011. Mas, por incrível que pareça, sendo empresas privadas, quem assumiu custos dos swaps destas perdas foi o Governo Regional. O Governo Regional perdeu, a região perdeu 17 milhões de euros com a Via Litoral e a Via Expresso só nesta matéria deste tipo de mecanismos, o que é uma coisa inacreditável. Que uma coisa é uma empresa pública ter incorrido num processo desta natureza e perderam dinheiro e os contribuintes acabam por pagar. Outra coisa é a empresa privada que recebe do Governo um FII significativo, e podemos falar disso a seguir. E que ainda por cima, os mecanismos que correram mal, quem suporta é o Governo Regional. Isto é uma coisa hilariante, para não dizer mesmo uma golpada à própria região e aos contribuintes da região. Portanto, isto é inadmissível. Há coisas nesta matéria, neste tipo de mecanismos, que o Governo deixou passar e que é incompreensível, verdadeiramente. Ou seja, nesta matéria das parcerias público-privadas, a Madeira estima a poupar alguma coisa ou nem por isso, pelo contrário? Pois, isso é um tema relevante. A região autónoma da Madeira, penso que também o Dr. Roberto conhece essa situação, o Governo Nacional, a determinada altura, exigiu no quadro do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que houvesse renegociação das nossas parcerias, portanto a Via Litoral e a Via Expresso. Nós só temos duas parcerias rodoviárias. E essa negociação devia de ser feita em linha com a negociação que está a ser feita no Plano Nacional. Ora, o problema é este. Nós já passámos 2 anos desde que essa decisão foi tomada. A decisão foi tomada no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Era, digamos assim, das poucas coisas boas que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro tinha, do meu ponto de vista. O Governo Regional não poupou um euro que fosse ainda. No Plano Nacional já há poupanças significativas. É preciso dizer que as perspectivas de poupança no Plano Nacional são de 30%, o que é de facto um valor significativo. O valor das parcerias público-privadas no Plano Nacional eram de 27 mil milhões de euros e neste momento estão previstas, os contratos foram todos reanalisados, quase todos, falta apenas um ou dois, já estão em 20 mil milhões de euros, ou seja, são 11% do PIB nacional, ainda é um valor significativo, mas as nossas são 53% do PIB nacional, portanto, do PIB regional, portanto, ainda é uma coisa é muito diferente daquelas que se passam no Plano Nacional. E, portanto, dizia eu que já se foram redefinidos contratos de 30%, redução de 30%. Na região autónoma da Madeira fala-se numa poupança de 300 milhões de euros, penso que ouviram falar disso. Ora, o problema é que 300 milhões de euros não significa 30% de redução, significa 12% de redução, 12,5% de redução. E significa uma coisa mais grave, é que as nossas parcerias começaram por ter um custo inicial no ano de 2000 de 2,2 mil milhões de euros e hoje tem 2,67 mil milhões de euros, ou seja, 2.670 mil milhões de euros. Ou seja, aumentaram 400 milhões de euros neste tempo. Se as poupanças são de 300 milhões, nós ficamos aqui com uma perda de 100, ou seja, não poupamos nada. E, portanto, esta perspectiva relativamente ao futuro das parcerias público-privadas é muito sombria, porque elas significam um custo anual no orçamento em média dos 120 milhões de euros, e 120 milhões de euros é muito dinheiro para a região autónoma da Madeira. Eu penso que as pessoas sabem que estamos a falar mais ou menos de 10% de todo o orçamento regional. E, portanto, isto é algo incomportável, até porque, eu estava a comentar há bocadinho com o Dr. Roberto, nós estamos a fazer investimentos nos últimos 2 anos. No ano de 2000 fizemos investimento público apenas na ordem dos 70 milhões de euros, no ano de 2012 fizemos 70 milhões de euros e em 2013 fizemos de 130 milhões de euros. E nós precisamos, como pão para a boca, do investimento público. E estas parcerias consomem do nosso orçamento 120 milhões de euros. Portanto, é fácil de perceber a dimensão do problema e a total ausência de soluções para esta questão. Qual é a sua opinião sobre esta matéria, Dr. Roberto, sobre as parcerias público-privadas? Sim, é realmente um problema significativo e grave do meu ponto de vista. Realmente, isto aqui realmente é transversal ao resto do país, não é um problema regional, como já foi aqui bem referido. Realmente, eu aqui na qualidade mais de cidadão do que aqui o Dr. Carlos está muito mais por dentro dos números destas questões do que eu, mas realmente o que me preocupa é este tipo de visão, que é a visão do contribuinte, do cidadão normal, como é que vê e como é que analisa estas coisas, num momento em que a nossa economia regional e nacional passa por inúmeras dificuldades, em que estamos todos a ser chamados a pagar uma fatura
sociais para que nós não fiquemos numa situação, diria, dramática. Portanto, será muito importante. Eu compreendo, e volto a referir na qualidade de cidadão, compreendo a perspectiva macro, digamos, quando este tipo de parcerias foi criada. Não critico tanto, no fundo, o objetivo, que acho que até o objetivo é positivo. Havia aqui, no fundo, objetivos concretos que tinham que ser atingidos. A questão, talvez, e aí é mais suscetível de discussão, é o como lá chegar, os custos associados a estas operações, quem são os efetivos beneficiários deste tipo de parcerias público-privadas, e depois os avais e as garantias que, em muitos dos casos, e aqui em termos nacionais é assim também, que é quando existem as tais perdas potenciais e efetivas, têm sempre o aval do Governo Regional ou do Governo Central para cobrir essas mesmas perdas, esses mesmos prejuízos. E, portanto, é aqui que eu acho que há muito para fazer, há muito para trabalhar nessa matéria. Eu, aliás, se me permitirem, já agora, para de alguma forma reforçar aquilo que disse o Dr. Roberto, dizer que estas parcerias serviram de financiamento do Governo Regional, não é? No fundo, foram mecanismos e foram veículos de endividamento numa altura em que o Governo Regional estava submetido a uma situação de endividamento zero. Penso que se lembram dessa altura, Manuela Ferreira Leite, na altura impôs a questão do endividamento zero à região, até porque, enfim, a situação da Madeira era complicada, e nós vínhamos de uma altura em que o Primeiro-Ministro António Guterres tinha pago uma dívida e tinha havido um conjunto de circunstâncias que tinham que ser acauteladas a partir dessa altura. E, portanto, o Governo Regional encontrou um conjunto de mecanismos que lhe permitiria fazer endividamento. Não foi apenas estas, as sociedades de desenvolvimento foram outro mecanismo, mas estas, eu lembro que com este mecanismo o Governo Regional foi buscar 574 milhões de euros. Foi este o resultado das parcerias público-privadas. Porque também aqui é um pormenor, que eu não sei se o cidadão comum tem noção disso, mas há um pormenor relativamente às parcerias nacionais rodoviárias. É que enquanto no plano nacional as empresas assumiram o risco da construção, as empresas elas próprias construíram, ou seja, as PPPs também foram elas que construíram as estradas. Na Madeira isso não aconteceu. Na Madeira as PPPs foram criadas apenas para a manutenção das estradas e para financiarem o governo. Porque a construção da estrada propriamente dita foi feita pelo Governo Regional, diretamente. E portanto o risco aqui é um risco muito menor. Nós estamos a pagar, no fundo, a estas parcerias é só duas coisas. É o empréstimo que foi feito, dos tais 574 milhões de euros, e a manutenção das estradas nos próximos 20 e 25 anos, que é o acordo que nós temos. Só que o problema é que 574 milhões de euros mais a manutenção, nós para a manutenção estamos a falar já de 2.100 milhões de euros. É muito dinheiro para manutenção em 25 anos. Quer dizer, é um exagero, isto não tem pés nem cabeça. E, portanto, nós estamos a falar de facto de um negócio que é porventura dos melhores negócios que a Madeira ofereceu aos privados nos últimos anos. Não há dúvida nenhuma que este é o melhor negócio. E que é o pior negócio para os cidadãos e para os contribuintes. É o negócio mais ruinoso para os cidadãos e para os contribuintes. Porque nós, ao fazermos isto, estamos hoje com este esforço financeiro que eu referi há bocadinho, que é bom que as pessoas saibam, são 120 milhões de euros. 120 milhões de euros é a perspectiva de aumento fiscal dos impostos do ano de 2012, depois daquele aumento colossal de impostos que tivemos. E, portanto, se nós não tivéssemos este esforço, teríamos, pelo menos aumento de impostos, ou não teríamos sequer aumento de impostos, como, aliás, os Açores não tiveram. A questão de fundo é esta, é que nós já devíamos, nos últimos 2 anos, ter reduzido esta fatura, porque, naturalmente, os contratos estão feitos de forma blindada, como nós sabemos, e as coisas são complicadas, enfim, há aqui um conjunto, do ponto de vista jurídico, um cocktail difícil de ultrapassar, mas está visto que é possível ultrapassar. O Governo Nacional já conseguiu reduzir 30% numa situação mais difícil, porque as empresas construíram e tiveram custos. Estas não tiveram. Aliás, o Sr. Secretário confessou numa comissão à porta fechada que considerava realmente que havia dinheiro a mais para manutenção. Ou seja, há manutenção a mais para aquelas estradas, não é necessário fazer aquilo tudo e, portanto, aquilo pode ser reduzido. Se nós tivéssemos reduzido 30% do nosso esforço, já nós estamos a falar de cerca de 45 milhões de euros por ano que ficavam libertos. 45 milhões de euros. Neste momento, para a João Madeira, já é muito dinheiro. E, portanto, 45 milhões nós estamos a falar já de 2 anos, já tínhamos 90. E, portanto, nós estamos a falar aqui, de facto, de reduções que têm que ser feitas de forma urgente. E tem que ser em linha com aquilo que se passa no plano nacional. Não pode ser esta brincadeira que o Governo agora está a tentar vender aos madeirenses, que vai reduzir 300 milhões de euros. 300 milhões de euros corresponde a 13%, não corresponde a 30%. 30% é muito mais do que 300 milhões de euros, são cerca de 800 milhões de euros que têm que ser reduzidos.
E, portanto, o que eu espero é que o Governo Regional faça esse esforço e faça o esforço em linha com aquilo que fez o Plano Nacional. E, na sua opinião, porquê que o Governo Regional não o faz? Por manifesta incompetência ou... Não, eu acho que há aqui um problema de cumplicidade entre as empresas que são detentoras destes negócios e o Governo Regional. E isso é evidente, porque nós olhamos para as empresas que lá estão, são empresas na área da construção civil, e eu não tenho nada contra as empresas da área da construção civil, e muito menos contra essas. Eu tenho um problema sério com o meu governo e com o governo pelo qual eu pago impostos. É que o meu governo não está a calcular os meus interesses, os interesses do contribuinte, quando mantém um contrato desta natureza sem uma negociação firme e séria, de maneira a poder salvaguardar o meu próprio interesse. E, portanto, o que está aqui em causa é um Governo Regional que, por motivos que são, do meu ponto de vista, ainda ocultos, mas que, enfim, as pessoas, no geral, deverão entender o que é que se trata, não está a ter nem a coragem nem a vontade de poder fazer este tipo de renegociação. Porque eu não entendo que, no Plano Nacional, com contratos muito mais blindados do que estes, as coisas já estão concretizadas e nós aqui não temos ainda uma redução que seja do ponto de vista destes contratos. E isto é lamentável. Nós continuamos a fazer aqui um esforço, e eu gosto sempre de dar os números, que é para as pessoas perceberem qual é a dimensão que nós estamos a falar. Para terem uma ideia, os encargos anuais com as PPPs no Plano Nacional não chegam a 1% do PIB. Os nossos são 3,73% do PIB. Ou seja, nós estamos a ter encargos anuais com as PPPs, e a gente fala tanto nas PPPs, estamos fartos de ouvir falar nas PPPs nos canais nacionais, não é? E o que fez os governos anteriores, etc. E o nosso problema é 4 vezes superior ao problema das PPPs nacionais. Porque a gente tem que fazer isto do ponto de vista de proporção, não é? Quer dizer, a Madeira tem a nossa realidade. Portanto, nós temos um problema muito sério e continuamos a fingir que não temos problema nenhum. E, portanto, estamos há 2 anos nisto e não conseguimos resolver, poupar um único erro que fosse. E o Governo Regional, em vez de aproveitar esta onda, que é uma onda nacional, que obrigou os parceiros a fazer aquilo, e é bom lembrar que algumas das empresas que fazem parte destes consórcios da Madeira também fazem dos consórcios nacionais. E, portanto, essas mesmas empresas têm consciência que tiveram que abrir mão e tiveram que fazer alguma coisa. E alguns deles até são bancos, outra vez, voltemos à questão dos bancos. Eu falei da questão das empresas de construção, mas os bancos também estão aqui, estão muito interessados nisto. E, portanto, este esforço não está a ser feito, e isto é lamentável. O que é preciso é um esforço decisivo. Os contratos estão assinados. Se houver condição e se houver condições jurídicas para que estes contratos sejam colocados em tribunal, deve-se colocar em tribunal, e esta matéria tem que ser resolvida, porque quem está a pagar nisto são as empresas da Madeira e são as famílias da Madeira. E isto é muito dinheiro, de facto, para estar aqui em causa. Como disse, isto é o negócio mais ruinoso dos contribuintes da Madeira. É 53% do PIB, quer dizer, é uma coisa insustentável. Dr. Roberto Figueira, concorda que o Governo não está a salvaguardar o interesse público? Seria desejável que eu tivesse, quer dizer, em termos políticos, aí o Dr. Carlos estará mais apto a falar do que eu, mas o que é desejável é que, efetivamente, a nossa governação acautele os nossos objetivos e os nossos dinheiros. Efetivamente, tratando-se de uma parceria público-privada, eu gosto muito de falar da relação custo-benefício, ou seja, a lógica é de que, quando se constitui uma parceria destas, e sendo com o apoio do dinheiro público, nós temos que avaliar, e na qualidade de gestor público, portanto, teria que avaliar muito bem qual é a perda ou o ganho potencial que vou ter com este tipo de negócio. Portanto, não poderá se traduzir num negócio ruinoso para a causa pública. Portanto, é evidente que, conforme disse no início, percebo em termos macro a forma como o Governo arranjou de se financiar, porque era necessário se financiar para fazer um conjunto de investimentos que eram essenciais. Poderá-se discutir um ou outro aqui na região, mas muitos deles eram essenciais aqui na Madeira. Agora, a forma é que é discutível, portanto, e o cautelar situações deste tipo que agora estamos a viver, e que, conforme disse o Dr. Carlos Pereira, no continente já se conseguiu, com blindados ou não blindados os contratos, portanto, conseguiu-se já uma redução significativa dos custos para o erário público. Aqui na Madeira, julgo que, pegando nesta força nacional, seria muito mais simples pegar no exemplo e ir em frente. Não acredito que os contratos daqui tenham sido feitos de forma ainda muito mais blindada e que sejam intransponíveis face aos contratos que estão feitos em termos nacionais, até porque estas coisas normalmente são consertadas e são tomadas por exemplo. E, portanto, acho que há aí um trabalho sério que deverá ser feito no sentido de acautelar que a nossa fatia, a nossa carga fiscal não seja de ano para ano mais agravada por força destes contratos, que depois as pessoas
deixa-me só fazer, eu próprio agora jornalista quero fazer uma pergunta ao doutor que conhece bem a realidade empresarial, que é se conhece muitas empresas na Madeira que tenham lucros. Desde 2005 a Via Litoral teve lucros totais de 100 milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar de uma média anual de lucros de 11,1 milhões de euros e estamos a falar da Via Expresso de uma média de 9,7 milhões de euros. Não é fácil de encontrar. Não há empresa. E a razão, o Dr. Carlos referiu há pouco, foi precisamente porque não tiveram o custo do investimento. Portanto, não têm sequer nos seus ativos os custos associados ao investimento que deveriam ter feito, ou que deveriam, quer dizer, se o tivessem feito como foi feito no continente. Portanto, se estivéssemos a falar num contrato, por analogia, seria igual. No fundo, estão a gerir a manutenção destes investimentos, com os seus custos associados, com a periodicidade que foi contratualizada e sei que isso está contratualizado e devidamente definido. Podemos discutir, e acho que seria discutível o timing, mas na prática, portanto, são empresas que estão a gerar realmente fluxos financeiros bastante interessantes e que, quanto mais não seja por essa via e por essa razão, deveríamos fazer força em termos da nossa governação. Aliás, eu diria aqui, é claro, toda a classe política regional, no fundo, fazer força para que todo este assunto seja revisto a bem de toda a nossa situação financeira regional. Dr. Carlos Pereira, terminamos este debate consigo. Em relação à atuação do Governo Regional, muitas vezes a oposição na Assembleia Regional tem dito que o Governo tem a prática de empurrar os problemas com a barriga e deixar as coisas se arrastar. E Alberto João também disse há vários anos que os investimentos que estavam a ser feitos na Madeira eram para ser pagos pelas gerações que vinham a seguir. É o que está a acontecer neste caso. Isto é um exemplo. Não é pelas gerações seguintes, é a nossa geração. O problema é esse. É que neste momento a situação é diferente. É que mas esta geração. As privadas foram assinadas por 25 anos. Pois, mas no fundo 25 anos é a mesma geração, não é? Portanto, não estamos a falar da geração seguinte. Sim, mas vão vir outras. Vão vir outras, exatamente. A questão é esta. Nós já estamos a pagar de facto e de forma muito dura, conforme é possível perceber, esta situação. Estamos a pagar, enfim, as nossas famílias, as nossas empresas, estão todas a pagar este tipo de problemas. E voltemos à questão essencial. Eu não tenho nenhum complexo com o investimento público e, pelo contrário, aliás, eu já disse aqui várias vezes e digo em todo o lado e digo publicamente, a Madeira precisa de investimento público. A Madeira é uma região pequena, um mercado estruturalmente, enfim, com grandes entraves e obstáculos, está no meio do Atlântico, etc. E, portanto, o investimento público é, por norma e por definição, um alavancador, digamos assim, se é que esta palavra existe, daquilo que deve ser o desenvolvimento da região. Agora, o que não pode acontecer é nós termos investimentos públicos com impacto negativo nas finanças da região e sem impacto absolutamente nenhum naquilo que é essencial, que é no crescimento económico da região. E, portanto, alguns dos investimentos que se fizeram, e voltemos à questão das PPPs, são investimentos cujo impacto é negativo, altamente negativo nas finanças da região, conforme nós vemos, e o impacto no crescimento económico não é significativo. Porque, por exemplo, a Via Litoral e a Via Expresso, eu não tenho dúvidas que há aqui estradas que foram feitas e vias rápidas que eram absolutamente essenciais. Eu costumo dizer que aquela, para mim, é absolutamente essencial e que não há discussão nenhuma, é aquela que vai do Caniçal à Ribeira Brava. Isso é o mais fundamental, qualquer região tem que ter isso e é fundamental que tenha. Há um conjunto de outras estradas, eu não vou numerar nenhumas, até porque até poderei ser mal interpretado, mas há um conjunto de outras obras que foram feitas à pressa e a correr, que porventura nós, numa altura mais desafogada do ponto de vista financeiro e numa altura melhor, teríamos mais condições de o fazer. E aquele argumento de que nós fizemos isto à pressa para aproveitar os fundos comunitários é um argumento errado e falso, porque nós não aproveitamos esses fundos comunitários. Os fundos comunitários não serviram, por exemplo, as cidades de desenvolvimento, não sei se sabe, e eu ouço sempre dizerem isto, nós tínhamos que fazer por causa dos fundos comunitários. Apenas 6% da totalidade daquele investimento teve fundos comunitários. 6%. Nós estamos a falar de investimentos de 675 milhões de euros. Apenas 6% teve fundos comunitários. Portanto, é um erro. E a questão é, nós poderíamos até daqui a 100 anos, se estivéssemos numa altura desafogada, com crescimentos sustentados, com um desemprego próximo do desemprego potencial, enfim, com uma situação favorável, podíamos até fazer coisas daquelas, fazer restaurantes, por o nosso governo fazer restaurantes, como fez, o nosso governo regional fez 70 restaurantes. Quer dizer, o maior empresário da restauração na Madeira é o governo regional. E, portanto, este tipo de absurdos não pode acontecer. E, portanto, o governo regional foi irresponsável nesta matéria. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E hoje o resultado da nossa vida cotidiana, vida das empresas, vida das famílias, é o resultado deste peso que está sobre as nossas costas. E é incrível que nós estamos à espera que aqueles que cometeram estes erros
sejam aqueles que os vão resolver. E depois temos estes problemas que temos, por exemplo, com as PPPs, que é, estamos há 2 anos e não houve um erro de poupança. E as pessoas perguntam, mas porquê? Vão falar com o Governo Regional, porque o Governo Regional conhece bem as empresas que fez estes contratos. Estes contratos foram feitos no ano de 2000 com empresas que eram, obviamente, empresas fiéis a este Governo. E, portanto, estas empresas estão a salvaguardar o seu próprio interesse, e eu tenho por hábito não colocar o ónus nas empresas, porque elas salvaguardam o seu interesse, coloco o ónus em quem tem responsabilidades de gerir o interesse público, é o Governo Regional. O Governo Regional é que tem que salvaguardar o interesse dos cidadãos. E, portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que nós estamos a pagar um preço muito elevado por um crescimento económico que eu diria que até o ano 2000 eu teria muito pouco a dizer sobre isto. Teria alguma coisa ainda a dizer, mesmo assim, no âmbito da democracia. Pode-se sempre levantar questões que podíamos estar melhor. Mas a partir do ano 2000 é um descalabro total. A Madeira, a partir do ano 2000, entrou num registro absolutamente insuportável e que levou a este tipo de coisas que hoje estamos a falar, e uma dívida insustentável, conforme já falámos aqui.